Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. São as nossas reflexões de segunda a sexta-feira, sempre às 5 da tarde, liberando um vídeo novo para você. Nós queremos que essas palavras possam trazer consolo, paz, esperança ao seu coração. E essa semana especial nós estamos falando sobre os símbolos do Natal. O que o Natal significa de fato, qual o motivo do verdadeiro Natal. E o nosso tema de hoje são os Reis Magos. Bom, é isso aí, nós estamos quase chegando às vésperas de Natal e esse é um momento lindo, né, que fala toda a comunidade, é um momento que as pessoas falam de fraternidade, o clima, né, da cidade muda, há uma atmosfera nova, os filmes da televisão, as propagandas falam de luz, falam de bem-estar, falam de bem-querer, falam de caridade, falam de ânimo, de esperança. E o único problema que nós estamos vendo cada vez mais recorrente naquilo que é o noticiário, a mídia em geral, as publicações, é que nós estamos removendo o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas querem falar a respeito do Natal sem falar por que celebramos o Natal. Isso não faz nenhum sentido, mas são estratégias do inimigo para nos afastar da verdadeira mensagem, que é: nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E eu quero ler um texto hoje porque a gente vai falar sobre os magos, né? Os sábios, aqueles que vieram do Oriente e visitaram o menino Jesus no seu nascimento. Lá em Mateus, no capítulo 2, no verso 1, diz assim: Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. E eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Olha só que coisa poderosa, né? Deus levantando sustentabilidade para Jesus. Aqueles reis, né? Eram nobres nos seus dias na terra do Oriente e eles foram levados, né? Já ouviu falar lá da estrela guia, né? Um apontamento, que a própria estrela é Jesus, né? Ele é que ele brilha, ele é a estrela da manhã. Ou seja, Jesus está identificado nos diversos pontos da história narrada nas Escrituras Sagradas. E aqueles homens, né, e a tradição diz, né, que são 3 reis que vieram, 3 sábios que deixaram sua terra para encontrar o menino, né, lá na manjedoura. Na verdade, a Bíblia não fala quantos reis eram, quantos sábios. Não fala tão pouco dos seus nomes. Mas as tradições cristãs, né, foram encontrando. Primeiro, identificaram como sendo 3 sábios. Por quê? Porque foram dados a Jesus 3 presentes. E aí 3 presentes extremamente significativos para nós. Então, quando nós olhamos para aquilo que foi levado para Jesus, nós vamos encontrar o quê? Ouro, mirra e incenso. Ouro, incenso e mirra. Ou seja, aqueles presentes têm um significado poderoso, que a gente precisa entender o que os reis, o que os sábios estavam levando para o menino Jesus. Primeiro ele diz lá, né, a Herodes: olha, vimos procurar o rei dos judeus. Então eles sabiam que havia em Jesus realeza, né? Mas é interessante que os presentes que eles trazem não diz apenas a figura de um rei humano. O ouro é isso. Quando traz ouro, era comum, era apropriado, era usado como diplomacia. Quando um soberano de uma terra visitava outro, levava ouro como presente. Era algo significativo que dizia: eu te reconheço como rei do seu povo. Então os magos, aqueles sábios, estavam ali diante do menino Jesus, depositando ouro para dizer: de fato, este é o rei que os judeus aguardavam. De fato, é esse aquele que veio do trono de Davi. Né? Essa é a promessa que se cumpre. Nós vamos ver em toda a Escritura Sagrada o aguardo, a esperança do povo de Israel a respeito do rei que viria, né, da raiz de Davi. E olha só, Jesus nasce na cidade de Davi, José era descendente de Davi, por isso que tinha ido a Belém. Então ali se cumpre uma profecia. O outro presente é incenso. Né? Incenso tem a ver com fé, tem a ver com divindade. Ou seja, a entrega do incenso
era um testemunho que dizia, além de rei, o Senhor é muito além disso, né? Nós reconhecemos não apenas a sua realeza, mas também a sua divindade. Ou seja, o testemunho daqueles homens, né, diziam, o Senhor é rei divino. Então, quando nós estamos vendo o nascimento de Jesus, nós não estamos vendo apenas um homem, o filho de José e de Maria. Nós estamos vendo o Deus que se faz gente e habita no meio da gente para falar conosco a respeito do que Ele tem para a nossa vida. O terceiro presente é mirra. Mirra era uma resina, né? Era um perfume que era tirado de uma árvore e normalmente usava para algumas coisas, principalmente para embalsamento ou para cura, era remédio também. Então, o testemunho da mirra era, além de ser rei, além de ser divino, é também homem, ou seja, estava dizendo que Jesus é aquele que sofreria as nossas dores. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que Isaías diz que sofreu, foi moído pelas nossas transgressões. Ele é aquele que tomou as nossas dores e pelas suas pisaduras fomos curados. Então Jesus era ali aquele que estava sendo exaltado como rei, como Deus e como homem. Ou seja, a figura da pessoa de Cristo, 100% homem, 100% Deus. O rei de todos nós, né? O homem que se identificou com as nossas dores. Jesus que nasceu naquele dia, que nós celebramos nesse Natal. É o Messias, é o Salvador, é aquele que veio para tirar o povo da escravidão do pecado. E eu encerro a nossa semana de reflexão lembrando do texto que está lá, né, no Evangelho de Lucas, quando ele diz, né, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias. Um anjo do Senhor desceu onde estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E este vos servirá de sinal, encontrareis a criança enrolada em faixas e deitado numa manjedoura. Esse é o Natal, uma anunciação de que o Salvador veio até nós, para nos salvar de nós mesmos, do nosso pecado, das nossas dores, das nossas angústias, o Salvador que nos livra do pecado e que nos leva para sentar à mesa do banquete para a eternidade. Que esse Natal seja um memorial a respeito dessa promessa para a sua vida. Que você tome posse de tudo aquilo que Deus tem para você. Que você não negocie, que você não se acomode com menos do que Deus tem para a sua vida. Porque o grande presente já foi nos dado. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Um Feliz Natal, que Deus te abençoe. Nesse domingo a gente vai ter nossos 2 horários de culto apenas, 10 horas e 18h30. Venha estar com a gente para uma grande festa para celebrar o nascimento do nosso Salvador. Até a semana que vem.